gente muda de assunto agora. Você sabia que quem não exerce atividade remunerada também pode contribuir para a Previdência Social e garantir direitos como aposentadoria e auxílio por incapacidade? Pois é, mas quem pode fazer essa contribuição e quais são as regras? A gente vai falar sobre isso agora no quadro da Previdência Social de hoje, com ele, o João Onuck, que está conosco. João, é uma dúvida comum, mas tem muita gente que já está ciente de que pode fazer aquela contribuiçãozinha. Muita gente até pergunta, é aquele carnê, é aquele valor que se paga? Mas como é que eu sei se eu posso pagar e quanto saber o valor de pagar? Perfeito, Sofia. Hoje em dia, com a universalidade das redes sociais, da tecnologia, aquele carnê laranja, na verdade, pode ser impresso, inclusive, pela internet. Deixa até de ser laranja, Deixa né? de ser laranja e passa a ser pelo recolhimento direto feito pelo site. Inclusive, é uma dúvida que as pessoas têm. Fiz a emissão do carnê, a emissão da guia de pagamento pelo site do INSS e não tive dinheiro para pagar. Fiquei devendo? Na verdade, na guia como facultativo, não. E na guia como contribuinte individual, ele deixará de ter aquele recolhimento, mas deveria ser um recolhimento obrigatório. Com relação à pergunta específica para o segurado facultativo, a Previdência ela tem uma regra, um princípio basilar da universalidade de cobertura e atendimento. E para ser universal precisa também amparar as pessoas que estão sem renda, que não trabalham, como dona de casas, estudantes, bolsistas que têm uma renda, mas não renda do trabalho, e sim pelo estudo. E para que eles possam ser também amparados pela Previdência Social, existe a figura do segurado especial, do segurado facultativo. A partir de que idade, João, as pessoas podem se tornar um segurado facultativo? Quais são os critérios para isso? Excelente pergunta, Rádio, porque a idade muitas vezes leva em consideração a necessidade também desse recolhimento. A partir dos 16 anos como facultativo. Quando você fala em idade, a gente pensa a partir de quantos anos pode trabalhar. Quando a gente fala de previdência, também a gente fala dessa universalidade, dessa cobertura. E hoje em dia valoriza-se muito que as crianças aprendam a importância do trabalho, mas que não deixe de ter resguardado os direitos da criança, da juventude, da adolescência. E para isso, no caso de estudantes que estão na condição de jovem aprendiz a partir dos 14, mas para o contribuinte, para o segurado facultativo que não contribui, que é o estudante em geral, a partir dos 16. Perfeito. E, João, a partir desse momento que a pessoa contribui, ela tem um tempo, um prazo mínimo de contribuição para depois ter essa retribuição por parte do INSS? Veja, Sofia, uma característica importante do segurado facultativo é que o facultativo, o período de graça, que é o período que você pode deixar de contribuir depois que você adquiriu a qualidade de segurado, ele é reduzido. Para, por exemplo, o benefício de incapacidade temporário, que é o antigo auxílio-doença, o contribuinte individual, o segurado obrigatório, ele tem 12 meses de período de graça. Para o facultativo, esse período será de 6 meses. Então, é importante ter essa atenção que o facultativo, embora não tenha a obrigação de fazer esse recolhimento, ou seja, é facultado o direito de recolher, caso ele deixe de recolher, o período de graça é reduzido. Existem diferenças, João, em relação aos benefícios, né, desse segurado facultativo para aquele que já contribui certinho mensalmente? Não deveria ter. Mas, infelizmente, tem uma pequena diferença que, na minha opinião, enquanto especialista, é muito sensível, que é o direito do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício que ele cabe a partir do momento que o segurado recebeu, por exemplo, um auxílio-doença ou o atual benefício por incapacidade temporária, tem condições de retornar à atividade, mas ele fica com limitações ou com sequelas, ainda que mínimas, e para o contribuinte individual, para o contribuinte empregado, para o segurado especial, ele terá direito, mas o contribuinte individual, como obrigatório ainda, e o facultativo estão excluídos do auxílio-acidente. Perfeito. Então, é importante que as pessoas elas tenham essa consciência de que, apesar de contribuir, existe esse viés, né? Perfeito. Na realidade, é uma característica legislativa. Uhum. A importância da pauta, quando a gente fala em contribuinte segurado facultativo, é importante a sociedade, o telespectador saber disso, porque nós temos, por exemplo, a figura do bolsista. O bolsista, ele tem uma remuneração, mas essa remuneração é decorrente de estudo. E se o estagiário, por exemplo, é a mesma condição, mas se ele não tiver feito a contribuição como facultativo, numa condição do infortúnio, do acidente, de uma condição de necessidade, um salário maternidade, por exemplo, não terá direito porque não fez as contribuições adequadas. Para a gente explicar de forma ampla, João, quais são esses planos de contribuição do segurado facultativo? O segurado facultativo está incluído em todas as possibilidades, de 5%, 11% e 20%.
5% na condição de baixa renda, e aí deverá estar inscrito no Cade Único e não ter renda. Para a condição do segurado facultativo, embora exija essa condição, é um dos requisitos de 5%, 11% se não tiver o Cade Único e 20% se quiser contribuir acima do salário mínimo. E essas pessoas que contribuem, elas têm como comprovar que estão trabalhando? Não precisa da característica do trabalho. É a condição do segurado facultativo. Você não precisa comprovar trabalho, você não precisa renda. Diferente do segurado obrigatório. O obrigatório ele tem o dever de fazer a contribuição, embora muitas vezes não faça. É o exemplo do vendedor ambulante. Ele tem a obrigação de fazer. Mas como o principal prejudicado pelo não recolhimento será ele, embora o prejudicado também exista para os cofres públicos, ele deixa de receber o benefício que teria direito, o obrigatório. Já o facultativo, embora esteja sem renda, ele pode contribuir. Essa figura, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista técnico, ele veio por dois motivos. Com relação a atender o princípio da cobertura, da universalidade de cobertura de atendimento, e em segundo, para que seja possível no planejamento de um determinado segurado, ficou desempregado, parou de contribuir, não tem renda, como é que vai buscar essa manutenção de qualidade de segurado? Pode me fazer a migração para segurado facultativo. Mas e como é que funciona, por exemplo, assim, essa pessoa que teoricamente não tem renda, mas quer contribuir, ela tiraria o dinheiro de onde? Com certeza muita gente está se perguntando em casa. Excelente percepção, que é a assistência de terceiros. Entendi. Que Perfeito. Infelizmente, é a realidade da dona de casa. A dona de casa tem a percepção de que não tem renda, mas é a pessoa que muitas vezes que mais trabalha na casa. A gente estava falando aqui do trabalho, da inserção das mulheres no mercado de trabalho. A mulher no mercado de trabalho, ela tem uma jornada tripla, se não quádrupla. Ela cuida da casa, cuida dos filhos, dá assistência para a família e ainda dá seguimento no trabalho cotidiano. É o seu caso que você está aqui, eu sigo você nas redes sociais. Quando você sai daqui, você está cuidando da sua família, você tem outras atribuições. Então, as mulheres merecem essa atenção e, para a condição de contribuinte facultativo, inclusive, terá o recebimento do salário maternidade, que, se for contribuinte individual ou segurada empregada e contribuir como facultativa, terá 2 ou 3 salários maternidades. De uma forma geral, para quem nunca contribuiu ainda, João, qual o primeiro passo? Perfeito, Raja. Quando a gente fala em contribuição, é muito importante a gente entender os conceitos de inscrição e filiação. A partir do momento que qualquer trabalhador exerce uma atividade laboral, ele é contribuinte obrigatório. Então, na teoria, ele já está filiado. Mas se ele não fizer a inscrição, que é a Previdência saber que ele existe, ele não terá nem como fazer esse enquadramento. Então, o primeiro passo é fazer a inscrição, cadastrar-se, caso nunca tenha trabalhado. Quem vai fazer o primeiro emprego, quando fizer o contrato de trabalho, automaticamente, pelo procedimento contábil do dever do empregador de fazer a contribuição, ele já terá feito essa inscrição. Mas como facultativo e como contribuinte obrigatório, contribuinte individual, ele terá que fazer o cadastro para ter o CNIS, para ter o NIT, que é o número de inscrição social, e consequentemente está escrito no CNIS. A partir daí ele gera a guia, ou o carnê laranja que a Sofia acabou de falar, ou a guia pelo site da Previdência, que é muito simples. João, uma última pergunta, só para encerrar esse primeiro bloco, é uma dúvida muito comum. Se a pessoa ela deixar de contribuir, ela deixa de ter o seguro na mesma hora, como é que funciona? Ou existe um prazo? Perfeito. É o chamado período de graça. Ele pode ser estendido até 36 meses para os contribuintes obrigatórios e para os segurados facultativos ele será de 6 meses. Porque entende-se que, como é a faculdade de recolher ou não, e o benefício já acaba sendo, tem as percepções de recolhimento em 5% e 11%, ele tem um período de graça reduzido. Para o trabalhador contribuinte obrigatório, que pode ser o contribuinte individual ou o segurado empregado, ele pode ser estendido em até 36 meses, que seriam períodos de 12 em 12 meses. 12 meses por conta do período de graça que teve a qualidade de segurado automática, mais 12 meses pelo desemprego involuntário, buscou trabalho, tentou reinserir ao mercado de trabalho e não conseguiu, e até mais 12 meses porque tem 120 contribuições anteriores. Então, pode acontecer de você que nos assiste, as pessoas que vocês conhecem, estarem aparentemente sem qualidade de segurado diante de um acidente, diante de alguma condição, mas se buscar o histórico, é possível estender até 36 meses. A importância, Sofia, dessa informação é que a Previdência ela atende à universalidade de fato da sociedade, desde as pessoas que mais precisam até as pessoas que de fato aparentemente não precisam do suporte da Previdência, mas a Previdência está ali para amparar toda a sociedade. Perfeito. Então, obrigado por essa primeira participação. Continua com a gente, que a gente ainda vai esclarecer outras questões, né, da Previdência Social, ainda as perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado, João. Até já.